eu tô aqui para contar para vocês uma história. Uma história da minha vida com a qual certamente muitos de vocês vão se sensibilizar justamente por já terem passado por isso. E eu comecei a lembrar lá de trás, em 1900 e bolinha, porque sendo eu uma mulher de meia idade, quando eu comecei a trabalhar, a coisa funcionava assim. Você atendia aquele anúncio de emprego e você começava a trabalhar e não existia essa coisa de vale transporte. Dentro do que você recebia de salário, você tinha que separar a tua passagem, né? Aliás, raros eram os empregadores que assinavam carteira. Eu mesma trabalhei muitos anos sem carteira assinada. Muitos anos, tá? Isso lá no comecinho. E imagine você que não estava trabalhando, arruma um emprego e se você não está trabalhando, você não tem um dinheiro. Mas aí para trabalhar você tem que ter o dinheiro da passagem. Funcionava assim. Tinha aquele lance também que a gente nunca ouviu falar de vale-refeição, ticket, nada disso. Então o que a gente fazia? A gente fazia a nossa boa marmita, colocava na bolsa e levava para o trabalho. Sendo que eu morava longe pra caramba, pegava trem, pegava ônibus, meu Deus do céu, acordava cedo para conseguir chegar no horário, no trabalho, no centro da cidade. À noite eu estudava, fazia o antigo 2º grau. Estudava próximo da minha casa. Então o que acontece? Você imagina quantos quilômetros a minha marmita viajava junto comigo. E na vida corrida de escritório, porque não pense você que as coisas foram fáceis ou são fáceis para mim, a gente às vezes mal tinha tempo para almoçar. Às vezes eu tinha que fazer alguns serviços de rua, ir a instituições, ir a órgãos do governo, ir a inspetorias e tal. E quando eu chegava para almoçar, qual era a minha surpresa? A minha comida às vezes estava com mau cheiro e às vezes estava até azeda. Não que não fosse fresca. A minha mãe fazia com todo carinho, todo dia eu levava uma comida fresca. Mas nesse sacode daqui, sacode dali, condução para lá, condução para cá, muitas vezes quando eu ia comer, já não estava mais o que deveria estar. Mas a gente era feliz assim mesmo, pelo menos eu era. E eu ia para a escola à noite, fiz meu bom 2º grau técnico em contabilidade, né? Estudei, consegui. E já era muito para uma menina simples, negra, de família humilde, conseguir completar o 2º grau. Mas eu queria mais. Eu queria fazer uma universidade, eu queria ter um diploma universitário, eu queria dar esse orgulho para os meus pais. E só Deus sabe o quanto foi difícil para mim concluir essa universidade. Como foi difícil, porque só quem trabalha e estuda sabe o samba do crioulo doido que é para a gente conseguir conciliar as duas coisas. E quando eu cheguei a me formar, né, eu fui a oradora da turma, muita felicidade. Nossa, um dia em especial para ficar marcado na minha vida. Sou bacharel em ciências contábeis. Contadora, meu bem. Não sou nenhum tipo de participante do Minha Casa Minha Vida, Vale Gás, auxílio isso, auxílio aquilo. Felizmente eu não precisei. Mas eu fico muito feliz que outras tantas pessoas que precisaram tiveram acesso. Porque é muito cômodo quando a gente consegue chegar onde a gente queria, né? Pelo menos no sentido de ter conseguido uma graduação, a gente esquecer de quem ainda não conseguiu e de quem ainda está tentando. É muito gratificante, só quem é negro sabe o que eu tô falando. Me desculpe você que tem a pele mais clara, não é preconceito. Mas quando você vê aquele jovem da favela, da periferia, a mãe lavadeira, muitas vezes com pai desconhecido, trabalhando desde cedo para ajudar a mãe a sustentar os filhos menores, quando você vê aquele negro ingressando num processo de mestrado, quando você vê ele tendo oportunidades reais de trabalho através dos tantos programas que o PT conseguiu implementar, quando você vê aquela pessoa que nunca teve sonho de ter a sua casa, ou melhor, tinha um sonho, mas nunca teve oportunidade, ganhando tão pouco, mal dava para se alimentar, entrando no seu apartamento, tirando fotos, colocando nas redes sociais. Eu comecei a ver isso no Orkut, né, gente? Aí a gente percebe que alguma coisa tem valido a pena. E eu não vou dizer para vocês que o Lula é um santo, porque nenhum de nós é. Todos nós temos o nosso lado bom, o nosso lado ruim, e a gente vai seguindo a vida equilibrando, tentando fazer o nosso melhor. Eu só posso dizer que nesses anos em que o PT esteve no governo, a gente começou a ter acesso a muita coisa que a gente não tinha, né? Eu não passei fome e comecei a me alimentar por conta do PT. Mas eu posso dizer para você que eu comecei a ir mais no teatro. Então eu tive mais acesso à cultura,
porque toda hora era um show diferente, era uma peça de teatro diferente. E pra gente que entende que a gente não é movido só à comida e que a gente precisa da arte para ter uma vida mais feliz, isso é muito importante. Eu comecei a perceber a gente se vestindo melhor, fazendo cursos. Começou a surgir a oportunidade da gente fazer um curso, fazer uma coisa, fazer outra. E voltando lá atrás a essa coisa de benefícios, eu fico muito triste depois de tudo que eu passei. Depois de todas as humilhações que eu já passei, dificuldades, perceber que as coisas que a gente conquistou, os nossos direitos trabalhistas, eles estão sendo tirados. Eu vi uma vaga de trabalho essa semana onde o oferecido eram R$600. Se vocês vissem o tanto de requisitos que a empresa pedia, e uma menina foi e colocou algumas coisas lá, inclusive falando, gente, isso é muito menos do que um salário mínimo. E eles responderam que eram só por 6 horas de trabalho. Veja bem, tanta formação, tantos cursos, tanta especialização por R$600, fora os descontos. Agora você imagine se dá para sobreviver assim. E é isso que está acontecendo. Então é muito cômodo você dizer, Lula safado, tem que ficar preso, ele é ladrão. Pois é, agora imaginem, né, como está a nossa vida depois que certas pessoas conseguiram chegar ao poder. A gente está só dando passos para trás. E eu percebo uma demanda imensa de gente procurando emprego, uma multidão de pessoas mortas de fome. A gente começa a falar da realidade dura do dia a dia. Tem muita gente passando fome. Enquanto isso, a burguesia segue dizendo que todo mundo que clama por um governo mais justo é porque se beneficiou dos programas assistenciais do governo. Por favor, não tente esconder a sua hipocrisia atrás das minhas palavras. Você não pode falar de uma coisa que você não viveu. Eu posso porque eu faço parte desse processo e eu estou em constante mudança. Eu gostaria que você entendesse que a tua luta não pode ser só sua. Ela tem que ser a luta do outro, porque senão ela não faz sentido. Vários empresários estão falindo. Vários de vocês que eu conheço e vejo compartilhando todo tipo de baixaria e agressão nas redes sociais estão enfrentando imensas dificuldades para manter os seus negócios de pé. As lojas estão fechando. Ou vocês acham que no mundo onde as pessoas não têm dinheiro nem para se alimentar e comprar remédios, vai sobrar dinheiro para comprar roupa, sapato, maquiagem, cuidar de cabelo? Meu amor, isso aí é um mundo de utopia. Isso aí só existe no Instagram. É um mundo de fantasia que a maioria das pessoas não participa, não faz parte, porque não tem dinheiro e não tem poder econômico para participar. A maioria sofre, a maioria está à margem e a maioria está sem opção. A única coisa que eu quero de volta, aliás, a coisa que eu mais quero, dentre tantas outras, é ver os pobres terem acesso à instrução. Porque a partir do momento que a gente se instrui, a gente começa a abrir a nossa mentalidade. A gente entende que não é xingando em redes sociais que a gente vai conseguir alguma coisa. E a melhor militância que existe é quando a gente descobre que a gente tem o poder de virar a mesa. Então eu queria que vocês pensassem nisso. Independentemente de partidos políticos, nós precisamos fazer o que há de melhor pelo nosso povo. Eu já me formei, de repente você já se formou, mas tantos outros precisam se formar. Se não falta alimento para você, assim como não falta para mim, por que a gente tem que viver nesse país de desigualdade, onde tem gente que não tem o que comer? É só você ir muito perto, não precisa ir para longe. Na periferia, no interior, nos lugares escondidos e nos recôncavos desse país tão rico, ainda tem gente que nem água tem. Esse teu luxo do hidratante maravilhoso para deixar a pele perfeita, em alguns lugares, não pode ser medido nem por grãos de arroz que as pessoas não têm para comer. Então chega a ser hipocrisia a gente falar que a gente está lutando por um país melhor quando a gente só quer olhar para o nosso umbigo. Quando só as nossas razões importam e quando só a nossa luta faz sentido. Então a única coisa que eu quero é que não haja um retrocesso. A gente precisa de dignidade. Tudo que a gente precisa é de uma oportunidade, porque não tem nada pior para um povo do que não ter oportunidade. Porque hoje você vê, as pessoas não têm acesso à instrução. Foram cortando todos os programas. Várias pessoas que já estavam encaminhadas tiveram os programas cortados. Vários
Projetos de pesquisa para a cura de diversas doenças foram cortados. Porque não importa para essas pessoas que o pobre continue doente, porque o pobre também nem tem acesso ao remédio. Então só se torna importante quando você tem alguém doente na sua casa. Felizmente eu não tenho. E eu não vou esperar ter para dizer que eu acho um absurdo isso que está acontecendo. Estamos aí nesse mundaréu de desempregados, as pessoas não têm emprego. Tudo que as pessoas querem é uma oportunidade para mostrar do que elas são capazes. Hoje tanta gente sabe tanta coisa e não consegue nada. Eu tenho um amigo que eu gosto muito e que ele está adicionado aqui no Facebook. Eu não vou marcar por razões lógicas, mas ele é tão inteligente. Ele tem umas sacadas tão boas. Ele tem um coração tão bom. E eu vejo que ele está sempre batendo e nunca consegue uma oportunidade. Está sempre tentando e nunca consegue. Porque, além de ser pobre, ele é negro. E para quem tem a pele mais escura, sempre foi mais difícil. Não me perguntem por quê, porque não fui eu que criei as regras. Mas as coisas são desse jeito. E às vezes a gente adquire essa faceta, né? Esse poder todo que as pessoas falam, nossa, você é poderosa, você é forte. A gente até é, mas a gente se torna por uma necessidade. Porque se a gente se abaixar, o mundo todo cai em cima da nossa cabeça, sabe? Então eu não quero voltar ao tempo em que a gente nem dinheiro de passagem tinha. Hoje, quando eu olho as pessoas, né, tirando lá seu cartãozinho e pagando sua alimentação, nossa, tem até plano de saúde. Olha que coisa boa. Não vamos deixar que nos tirem os direitos. Independentemente de quem chegar ao poder, vamos cobrar para que não nos tirem. Porque antes de chegar até lá, eles prometem um mundo. E depois que chegam, tiram até aquele pouquinho que a gente conseguiu conquistar. Sigamos unidos, sigamos mais fortes e sigamos felizes. Que nós não possamos nos olhar nunca mais como inimigos. E que a gente possa exercer o nosso direito à democracia nas urnas da melhor forma possível. Faça boas escolhas e, independente de quem você escolher, depois que o seu candidato estiver eleito, cobre. Um abraço para você, obrigada por ter assistido esse vídeo e desculpa o desabafo.